Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Dá para melhorar. Paz, igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Eu me encontro muito feliz de estar aqui nesta noite. Eu falei que o pastor Everton brincou comigo, próxima vez vou trazer minha carteirinha também, tá, pastor? E aí a gente já fica por aqui, amém, igreja? Amém. Eu me encontro muito feliz, agradeço ao Senhor por esta oportunidade, agradeço também minha amiga Natália pelo convite, que Deus possa continuar abençoando toda esta amada igreja, principalmente ao anjo da igreja, pastor Marcel, juntamente com o pastor Everton. Cadê o teclado disso para me ajudar aqui? Enquanto ele vai se aproximando, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. E nós vamos ler o versículo 13 em diante. Amém, igreja? Diz assim: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já está entardecendo, manda embora, pois a multidão, para que possam ir aos seus povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhe vós mesmo algo para comer. Ao que lhes replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-nos para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou, deu graças. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Vamos para o versículo 22? Diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, diz, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar, e ao chegar da noite, lá estava ele só. Versículo 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, diga comigo, andando por sobre o mar. Pode se assentar dando glória a Deus aí. Meus irmãos, esta passagem já é muito conhecida por todos nós, mas para meditarmos naquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu te convido a entrar no contexto de toda essa história. Hoje é o culto do amigo, e não tem melhor amigo a não ser o amado das nossas almas, que é Jesus. É Ele quem nos dá o sustento, é Ele quem nos fortalece. E se não fosse a presença do Senhor na sua vida, você não teria o privilégio de estar sentado ao lado de uma pessoa tão bonita quanto você. É Deus dando a graça sobre você, dizendo: quanto você se relaciona comigo, eu coloco pessoas ao seu lado que estão alinhadas no mesmo propósito que eu tenho contigo. Então, quanto mais você se envolve com Deus, mais Deus vai aproximando de você pessoas que se parecem com Ele. Eu creio nisso. Nós estamos diante de um texto no qual relata a morte de João Batista. João Batista foi o homem que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Quando sua mãe Isabel estava grávida dele, Maria estava carregando Jesus em sua barriga, e a palavra do Senhor vai nos dizer que quando João encontrou com Jesus no ventre ainda, ele saltou de alegria, ele sentiu uma forte presença. Então João Batista já foi separado, selado, para fazer uma trajetória que preparasse a chegada de Jesus.
Com o passar do tempo, João Batista ele cresce, ele vira o pregador do deserto. E é muito interessante que João Batista ele nunca se preocupou em ter pessoas em sua volta que iriam aplaudir a mensagem que ele pregava. A maior preocupação de João Batista, na verdade, era estar transmitindo a verdadeira mensagem do Evangelho. E ele pregava por onde ele passava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele vai denunciar o pecado. E sabe o que é interessante? Que as mensagens que João Batista transmitia eram de mensagens que confrontavam o homem. Mas quando a palavra ela é de Deus, ela não te confronta para te matar, ela te confronta para te salvar. Então, enquanto João Batista pregava: raça de víboras, vocês são hipócritas, precisam se arrepender, precisam recalcular a tua rota, a mensagem até confrontava, mas no final de toda esta mensagem, o Espírito Santo que age, ele promove no ser humano a conversão e o verdadeiro arrependimento. E aquelas pessoas ouviam aquela mensagem, se convertiam, se arrependiam, outros não, mas elas prosseguiam seguindo a voz que clamava no meio do deserto. Vitória, o que você quer dizer com isso até aqui? Vou ser bem claro para todo mundo aqui entender. Quem vive alinhado com o propósito de Deus não está preocupado pela quantidade de pessoas que vai estar ao seu lado enquanto ele estiver na caminhada da promessa e do propósito de Deus. Quem de fato vive a princípio daquilo que o Senhor ordenou, não se preocupa com qualidade. A única preocupação é se a voz do noivo vai bradar no meio da igreja. Eu vou dizer algo aqui que eu aprendi, eu quero que você entenda também nesta noite. Todo mundo que ouvia a mensagem de João Batista, eles ficavam encantados porque diziam que ele era um profeta. De fato, ele professava a palavra do Senhor sem temer aquilo que as pessoas iriam fazer com ele, porque o verdadeiro profeta, ele não fala o que quer, mas fala aquilo que Deus. E João Batista ele vivia de acordo com a palavra do Senhor. Só que com o passar do tempo, nós vemos isso até hoje em dia, que tem muita gente que vê um grande pregador, né, Marcos Paulo? Começa a idolatrar a pregação desse pregador. Começa a dizer, eu falo assim, irmãos, eu prefiro que nem me coloque em cartaz, para que o povo não coloque muita expectativa em mim. Porque ele já fala aquela propaganda e, na verdade, vai que Deus não decide descer. E aí a gente fica assim, retraído. Mas João Batista, neste momento, João Batista, enquanto ele professava, ao mesmo tempo que havia pessoas que temiam a verdadeira palavra que ele transmitia, havia pessoas também que o idolatravam. Aí João Batista começa a pregar mais uma vez o Evangelho. O que eu faço aqui não chega nem aos pés daquilo que Jesus vai fazer por você. João Batista, ele começa a ensinar aquele povo, ei, eu sou apenas o amigo do noivo, o noivo vem aí, e quando ele vier, ele é ele mesmo que vos batizará com fogo e com o Espírito de Deus. João Batista, ele ensina todo mundo ao quê? Não se apegue a mim, mas se apegue à palavra de Deus. Não se apegue à minha presença, mas se apegue à palavra de Deus. O que eu quero passar para você aqui nesta noite, meu irmão, é que todos nós que estamos aqui, eu prefiro acreditar que você é amigo do noivo, e quando o noivo não fala nada contigo, você não tem nada para passar para a igreja. Mas enquanto você manter alinhado com o propósito que o noivo, que noivo? Jesus tem para a sua vida, não faltará palavra na sua boca, não faltará providência no meio da caminhada, não faltará sustento no meio do percurso. João Batista, no meio da caminhada, então ele começa a denunciar o pecado. E pode acreditar, meu irmão, todas as vezes que você se posicionar contra aquilo que aflige os princípios do Senhor, não espere ser aplaudido. Tanto é que a palavra do Senhor vem nos dizer, quem quer ser amigos do mundo, constitui-se inimigos de Deus. João Batista não estava preocupado se teria muita gente o aplaudindo pela mensagem que ele carregava.
A maior preocupação de João Batista era que aquele povo de fato conhecesse quem era Jesus. E eu quero ser ousada aqui e dizer para você, ei, não adianta ter muitos amigos se eles não refletem Jesus. Não adianta ter muita roda onde chegar, onde ficar, se a presença do Senhor não se pousa naquele ambiente. Não adianta estar em uma casa onde a presença do Senhor não é bem-vinda. João Batista, ele prega a verdade do Evangelho, até que no capítulo 14, mais uma vez, ele se posiciona e denuncia o pecado. Qual o pecado? O de adultério. Herodes estava deitando com a esposa do seu irmão. E quando João Batista vê isso, ele fala, não é lícito, o que você está fazendo é errado. Só que ele, revoltado, Herodes não podia matá-lo, porque ele temia a reputação que João Batista ele tinha. Ele temia a reputação daquilo que João Batista, por onde ele passava, o seu nome era reconhecido. Então prepara uma festa, e nesta festa a filha de Herodias começa a dançar, e ele fala, o que você pedir eu te darei. E aquela menina, uma criança, manipulada pela mente da mãe, começa a dizer, eu quero aqui na mesa a cabeça de João Batista. E aí ele fez uma promessa diante público, ele não poderia errar com a sua palavra, quebrar a sua promessa. Então ali João Batista, ele é decapitado. E quando Jesus, ele fica sabendo disso, o Senhor Jesus, ele se retira para um lugar à parte para orar. Mas sabe o que é interessante que eu aprendo na palavra do Senhor? Todos aqueles que morreram por amor ao Evangelho, o Senhor preservou a sua memória. Sabe qual é a prova disso? Quando nós lemos lá no livro de Apocalipse também, a história do João, o discípulo amado, foi jogado em um lugar terrível, juntamente com pessoas malfeitores, e mesmo assim, no pior momento, ele teve o seu melhor encontro com o Senhor, que foi aonde a glória de Deus se manifestou a ele. Eu entendo que todos aqueles que priorizam a palavra do Senhor, priorizam a presença do Senhor, o Senhor garante que a tua memória também seja preservada. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está aqui, pastor, vivendo o fruto daquilo que foi semeado, não por ele, mas por pessoas que vieram antes de nós. Hoje eu e você estamos aqui, não é porque nós somos dignos, porque nós somos merecedores, mas porque alguém sacrificou por mim e por você, pagou o meu preço e o seu preço, disse que estava consumado e nos deu mais uma oportunidade. Todos aqueles que priorizam a palavra do Senhor, Deus também zela para que a sua memória também seja preservada. E agora Jesus se retira para um lugar à parte para orar, entristecido. Jesus, ele era, óbvio, 100% Deus, mas também em sua carnalidade, em sua humanidade, ele sentiu a dor do luto. E a pergunta que eu faço para você, você conhece essa dor? Alguns estudiosos vão dizer que precisa aproximadamente 6 anos se passar para esse sentimento começar a diminuir. Primeiro a fase da negação, depois começa até uma certa revolta. Por quê? Para que isso? Tão novo, tão cedo, até que ele precisa então reconhecer e aceitar a situação. Jesus se retira para um lugar à parte na sua humanidade, e enquanto ele se retira para orar, para buscar, a multidão fica sabendo que ele saiu, então ela vai depressa atrás de Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, você vai me responder com 1 ou 2. A multidão foi atrás de Jesus pelo sentimento que ele estava sentindo, ou por aquilo que ele poderia fazer por ela? 1 ou 2, igreja? 1 ou 2, igreja? A multidão não estava preocupada com o sentimento de Jesus.
A multidão não estava preocupada com a dor que Jesus estava sentindo. Mesmo assim, Jesus olhando aquela grande multidão, quando o barco vai parando, ele se move de íntima compaixão e ele cura todos os doentes. Eu aprendo algo aqui com a atitude de Jesus, é que a intenção ou o propósito da multidão não pode alterar o propósito que eu carrego. A intenção da multidão que está na minha volta, se está comigo por aquilo que eu tenho ou não, não pode alterar a chamada que o Senhor colocou na minha vida. Eu estou falando aqui para pessoas que por conta de decepções, por conta de frustrações, hoje sentem bloqueio de se relacionar com alguém, hoje sentem bloqueio de confiar a alguém, mas Deus manda eu te dizer uma coisa nesta noite, meu amigo: enquanto você se envolve com Jesus, o Senhor vai cuidar dos teus sentimentos, para que não seja entregue em mãos de pessoas erradas, para que não seja entregue em situações erradas. Oh, glória a Deus! Eu estou sentindo uma graça aqui neste lugar. Tem gente que se afastou de você e você não entende o motivo até hoje. É Deus dizendo: eu estou preservando o teu coração, eu estou preservando o teu sentimento, eu estou preservando a tua mente. Porque quanto mais você se envolve comigo, eu vou selecionando quem vai chegar contigo até o final. E nós, como seres humanos, precisamos aprender a lidar com as ausências, porque nem todo mundo que passa pela nossa vida vai permanecer até o final. E Jesus nos ensina exatamente na seleção dos discípulos. Ele seleciona 12, mas quem anda com ele, por onde ele vai, tem uma grande multidão, mas ele sobe com 12. Quando vai chegando mais próximos, mais perto do monte, ele chama mais 3 para subir contigo para orar. Mas no final, Jesus ainda estava só. Vitória, o que você está dizendo com isso é simples. A palavra do Senhor, ela também nos garante que a intimidade é somente entre você e Deus. É somente entre você e Deus. Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: eu estou querendo elevar o seu nível espiritual. Só que o problema é que nós levamos para o lugar da intimidade pessoas que não deveriam estar. O problema é que nós queremos levar para o secreto gente que não deveria estar envolvida. Olha o que Jesus ele faz. Ele, vendo a grande multidão, ele sente íntima compaixão por ela. Ele cura todos os enfermos, nos ensinando que a intenção da multidão não altera o meu propósito, não altera aquilo que eu vim para fazer. Jesus veio sim para curar, Jesus veio para transformar, Jesus veio para libertar. E após ter feito tudo isso, agora a multidão se encontra com fome. O culto vai passando, o horário do culto vai rolando. Pedro e juntamente os outros discípulos chegam até Jesus e fala para ele: Senhor, está na hora de despedir essa multidão, porque o horário está ficando tarde e a gente não tem o que alimentar. Vamos falar uma coisa: crente não bebe, mas come, que é uma beleza, todo mundo sabe disso. Então Pedro já estava ali preocupado: Senhor, como que a gente vai dar de comer esse tanto de gente? São aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Senhor, como que nós vamos fazer? Além de Jesus curar, ele também prepara o ambiente do milagre, Marcos. E ele vai dar uma ordem para os seus discípulos. E se assim eu posso dizer, para os seus amigos. Ele começa a instruir, nos ensinar mais uma vez através da palavra, que o milagre, a providência do Senhor, ela chega na nossa vida através da gratidão. E depois, mas antes da gratidão, antes de tudo chegar, o milagre ele acontece após o ambiente estar organizado. Por que eu estou falando isso? Você lembra da parábola da mulher que perdeu a dracma dentro de casa?
Jesus, ele vai nos ensinando que aquela mulher, para conseguir identificar aquilo que havia perdido, ele manda organizar aquele ambiente. Por que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo está me impulsionando a dizer algo aqui para alguém. Eu tenho interesse em restaurar teu casamento. Eu tenho interesse em restaurar a tua aliança. Eu tenho interesse em restituir aquilo que você perdeu. Mas antes disso eu preciso que você se organize. Por quê? Não tem como você ficar na presença de Jesus disperso, meu irmão. Não tem como você ficar na presença do Senhor Jesus desorganizado. A primeira ordem que Jesus faz: coloca todo mundo assentado, coloca todo mundo em fileira, organiza o ambiente, e assim a bênção chega. Talvez é isso que eu e você está precisando. E eu não estou falando agora de coisas materiais, eu estou falando de pendências más resolvidas. Vitória, eu não sei conviver bem com fulano. É claro, organiza as tuas pendências, vaza. Organiza as tuas pendências. O problema não está à sua volta, talvez o problema está dentro de você. Talvez é algo que você viveu, um trauma que você carrega, e até hoje você não conseguiu se relacionar com ninguém. E você está culpando o ambiente, e o Senhor está dizendo: ei, o milagre começa com você organizando, se colocando na posição que eu quero que você esteja, se colocando alinhado com o propósito que eu tenho para a sua vida. Se organize. E depois do ambiente organizado, chega Jesus com a multiplicação. Mas antes, ele levanta aqueles 5 pães e 2 peixinhos e dá graças ao Senhor por aquilo que ele tem. E eu torno a repetir que a gratidão gera provisão. Todas as vezes que você agradece por aquilo que você tem, todas as vezes que você entrega ao Senhor aquilo que você tem, meu irmão, eu te garanto que os céus derramam sobre a sua vida em dobro. Todas as vezes que você se derrama ao altar do Senhor, os céus derramam sobre a sua vida na medida que você entrega para Ele. Olha que interessante. Eles entregam, ele se assenta e aquele menino entrega aquilo que ele tinha. E eu aprendo aqui com o Senhor que tem gente que nem tem muita coisa, mas está aqui disposta a dar tudo para Deus. Quem está disposta a dar tudo para Deus? Eu estou disposta a dar tudo para Deus. E o Senhor, Ele quer à sua volta pessoas que se comprometem com esta verdade, irmãos. Porque quando Ele pagou aquele alto preço por mim e por você, Ele não pagou pela metade. Ele se entregou por completo por nós. E por que é que nós nos poupamos ou nos limitamos de entregar tudo o que temos à presença do Senhor, sendo que aquilo que nós temos não é nosso, aquilo que nós temos é aquilo que Deus nos deu. E quando você faz esse ato de sacrificar, de devolver ao Senhor aquilo que é dele, revela a verdadeira intenção do teu coração. Abraão, amigo de Deus, recebeu um presente de Deus, Isaque, o filho da promessa. E quando o passar do tempo foi chegando, Isaque começou a possuir no coração de Abraão um lugar que deixou ciúmes no coração de Deus. Então o Senhor, Ele vai dizer e vai fazer um sacrifício, um teste com Isaque. Até onde você está disposto a entregar para mim? Sacrifique o teu Isaque. Ele prepara o holocausto, ele prepara o culto, e ele estava de fato disposto a entregar aquilo que ele tinha de melhor para o Senhor. E quando ele vai subindo, ele fala, o seu menino, ele fala: pai, cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar ao Senhor? Cadê o sacrifício a Deus? E no meio do caminho, o tempo inteiro, talvez o coração doendo, pastor, ele ainda dizia: Deus proverá. E quando ele chega lá no monte, quando prepara tudo e coloca ali o seu menino, e quando ele estava disposto a matá-lo, o Senhor Jesus então aparece: não faça isso.
E quando olha para o lado, cadê então o que nós vamos sacrificar? Ao lado está um carneiro, não é um cordeiro. Estava um carneiro. E desde Gênesis até o final, não há, Marcos Paulo, não há, onde na Bíblia fala sobre o sacrifício de um cordeiro. Até que nós entramos no Evangelho de Mateus e nós vemos aí a promessa se cumprindo, aquela que está lá em Gênesis. João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Deus dizendo: eu garanto a promessa, eu garanto com a minha palavra, eu garanto com aquilo que eu te disse, mas você precisa estar disposta a entregar tudo para Deus. Então, o Senhor faz este milagre onde muitas pessoas receberam da parte do Senhor. E onde nós lemos no versículo 22, e eu já inicio concluindo esta mensagem. Jesus agora ele começa a adiantar os seus discípulos para que eles passem para o outro lado. Jesus não negligencia os seus sentimentos. Jesus não negligencia as suas dores. Jesus não negligencia as suas feridas. Se Ele mesmo não fez isso, por que você está fazendo isso com a sua vida, igreja? Se Ele mesmo não fez isso, por que é que nós estamos negligenciando as nossas dores? Olha o que o Senhor Jesus faz nesse exato momento. Ele despede toda a multidão, ou melhor dizendo, vai em paz. E os seus discípulos, ele dá uma ordem. Está na hora de vocês prosseguirem a tua caminhada. Por que é que o Senhor fez isso? Nós vemos no versículo 23, que foi necessário ele adiantar os seus discípulos e despedir a multidão, para que ele ainda tivesse o seu momento a sós. Duas coisas diferentes, duas palavras diferentes: adiantar e despedir. Os discípulos, amigos, ele adianta. Multidão, ele despede. Jesus nos ensinando. Tem gente que é multidão na nossa vida. E multidão você não tem que manter perto de você. Quem é multidão? Pessoas que estão com você não por aquilo que você é, por aquilo que você tem. Vitória, diante dessas pessoas eu fecho a cara ou embico? Não. Diante dessas pessoas você oferece o que tem de melhor. Mas a jornada, o caminho, o processo da promessa, elas não precisam estar ao seu lado. Aprenda a discernir multidão de discípulos. Os discípulos, amigos, o Senhor o adianta, Marcos Paulo. E quando o Senhor adianta, o Senhor dá uma ordem: vocês vão passar para o outro lado. Vocês vão ir. E no meio do caminho, os discípulos, eles obedecem à voz do Senhor. E sabe uma coisa que eu aprendo aqui com a atitude dos discípulos? É que Marcos Paulo, apesar da presença do Senhor, ela é maravilhosa. Mas eu prefiro 1000 vezes estar em um ambiente onde a palavra do Senhor, ela me cerca, do que estar em um ambiente onde eu não obtenho da parte do Senhor resposta ou direção alguma. Os discípulos, eles estavam conscientes, Jesus não está indo fisicamente conosco, mas nós temos mais do que precisamos. Vocês vão passar para o outro lado. A presença física de Jesus não está, mas a palavra dele está. E por que eu estou enfatizando isso? Porque talvez você está neste contexto. Está olhando para o lado e para o outro e não está vendo Jesus. Está olhando para o lado, para o outro e está se sentindo abandonado. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: ei, sobre a sua vida eu já liberei uma palavra. E a palavra é que você vai chegar. A palavra é que vai acontecer. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A palavra é que a promessa vai se cumprir. E talvez você chegou aqui dizendo: Vitória, mas eu não estou vendo Jesus.
Vitória, mas eu não estou vendo Jesus. O Senhor está nos dizendo: ei, você já tem a minha palavra. E a multidão, Vitória? Multidão não está acompanhando Jesus. E olha o que Jesus faz. Não negligencia os seus sentimentos, as suas dores. E ainda assim ele sobe para o monte, para um lugar à parte para orar. Quantos de nós negligenciamos o que nós sentimos? Passamos por cima da nossa dor, dizendo: pastor, estou ferida, mas eu vou curar. Estou ferida, mas eu vou transformar. Estou ferida, mas eu vou ser útil para alguém. E você está fazendo isso com tanta frequência que está deixando de se cuidar. O Espírito Santo não quer isso para a sua vida, mulher. O Espírito Santo não quer isso para ti. Sim, enquanto nós trabalhamos para o Senhor trabalha para nós. Mas Ele não quer que você abra mão do seu momento de intimidade com Ele. Você ora muito para quem está lá fora e no teu quarto está vazio de intimidade. Você abraça muita gente do lado de fora e na sua família seu pai não recebe o seu abraço já tem muito tempo. Você quer cuidar de muita gente do lado de fora, enquanto isso a sua casa está se destruindo. E o Espírito Santo vai nos ensinando através da palavra. Ministério começa dentro de casa. Ministério começa na intimidade. Ministério começa dentro do seio familiar. É o Espírito Santo nos corrigindo porque nos ama, dizendo: eu vou tratar aqueles que estão lá fora, mas primeiro eu quero tratar você. Primeiro eu quero curar você. Oh, aleluia. Primeiro eu quero sarar as suas feridas. Você usa a dor dos outros como desculpa para fugir daquilo que precisa ser tratado no teu interior. E Deus marcou este culto para dizer: eu quero resolver as suas pendências. Eu quero resolver este embate que há no teu coração. Eu quero te trazer de volta para o propósito. Porque tudo começa na intimidade com Deus. Já percebeu? Tem gente que talvez não está nem buscando e Deus usa um profeta para falar com ele. E você está esperando alguém vir falar com você. E Deus está dizendo: eu não vou usar alguém. Eu quero é que você retorne para o lugar da oração. Porque na oração não é muito eu falar. Mas quando você entende o princípio da oração, você vai entender que enquanto você ajoelha, suas lágrimas escorrem aos seus olhos. A presença do Senhor desce sobre a sua vida como um renovo. E o Espírito Santo, Ele colhe as suas lágrimas e leva ao Pai com gemidos inexprimíveis na intimidade. Enquanto você se relaciona com Ele, Ele vai preservando, moldando o seu coração. E olha o que acontece para concluir. Após Jesus, sua presença física, se ausentar para orar, vem aí ele andando por cima do mar. Jesus é maravilhoso, irmãos. Opa, ô glória. Jesus é maravilhoso, sabe por quê? Ele vai nos ensinando que até mesmo as ausências que nós precisamos dar na nossa vida, talvez é uma ausência que você precisa se limitar no momento. É algo que você precisa se retirar. Tem gente que acha que retiro é só carnaval, né? Não, tá, igreja? Tem hora que a gente precisa se retirar todo mês, né, Marcos Paulo? E tem momentos na vida da gente que é o momento que nós precisamos nos ausentar. Isso não significa que você é antissocial. Isso não significa que você é um excluído. Isso não significa que você é um desprezado. Mas se você entende a palavra do Senhor, o momento de se retirar não é para você abandonar o propósito, mas de você alinhar
novamente o propósito de Deus na sua vida. Não tem essa, igreja. Porque gente ferida só fere pessoas, tá? Gente magoada só magoa mais pessoas. Você já viu pessoas frustradas? Casa não, minha filha. Se relaciona não. Não confia muito em gente não, tá? Gente que esconde dentro de si uma pendência. E eu prefiro acreditar que você que está aqui nesta noite não é esta pessoa. Mas se for, glória a Deus porque você veio. Porque nesta noite o Senhor está disposto a tratar o teu coração. Ele está disposto em renovar novamente a aliança que se quebrou. E olha o que Jesus faz. Se retira. Ora, busca ao teu pai. E quando ele volta, se eu posso afirmar 10 vezes melhor de como ele foi. Porque ele estava curando, mas o seu coração estava ainda sentindo a dor do luto. Seu amigo morreu. Mas ele ainda entendeu, eu vou curar, eu vou tratar. Mas eu vou ter o meu momento com o Senhor. E talvez nesta noite Jesus te parou para te trazer à memória o que pode te trazer esperança. O lugar da intimidade é aquele lugar. É este mesmo lugar que Ele quer se encontrar com você. O lugar da intimidade é este lugar que vai fazer com que você esteja alinhado às promessas que o Senhor tem para a sua vida. Guarde isso na tábua do teu coração. O Senhor não quebra princípios para cumprir promessa. O Senhor quer fazer você viver a promessa, mas antes disso, você vai estar com a mente curada, o coração vai estar curado, a sua saúde emocional também vai estar tratada, porque é o lugar que o Senhor quer te colocar, vai dizer muito sobre aquilo que Ele é na sua vida. E se você for uma pessoa ferida, que ainda não teve encontro com o Senhor, ainda não está no momento da exposição, por amor a você, Ele te preserva de certas ocasiões. Por amor a você, Ele vai afastando certas pessoas na sua volta. Por amor a você, Ele vai poupando você de certas situações. Mas Vitória, todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo anda. Ele está dizendo, você é minha amiga e eu tenho ciúmes de ti. Eu tenho ciúmes da tua vida. E quando eu vejo que está demais, sou eu que corto. Oh, aleluia. É Ele quem vai tirando da tua trajetória tudo isso para não perder você. Se coloque de pé nesta noite no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Pode, pastor? Eu convido você a colocar a mão na altura do seu coração neste momento. Enquanto eu estava adorando ao Senhor, eu senti uma graça nos invadindo nesta igreja. E ainda está. E eu creio que este culto do amigo foi para trazer a memória de muitos que aqui estão. Não o amigo que está do seu lado, mas o seu melhor amigo Jesus. Ele quer voltar a ter relacionamentos com você. Ele quer voltar a falar contigo pelas madrugadas. Ele quer voltar a falar contigo através dos sonhos. Ele quer trazer de volta ao teu coração. Lembra quando você ia para o trabalho e ainda ouvindo a voz de Deus no meio do percurso? Lembra você indo, voltando para casa e o Senhor te dando mensagens e mais mensagens para você anotar no seu caderno? O amigo Espírito Santo, Ele quer ter relacionamentos novamente contigo. E é por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nesta noite eu quero orar pela sua vida. Talvez diante de toda esta mensagem, de tudo aquilo que foi dito,
Você sente no interior, no teu coração, que você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa recalcular a sua rota e se colocar na posição que Deus quer para a sua vida. E eu te convido aqui na frente que eu quero orar por você. Eu te entendo. Tem momentos que a gente parece que tudo dá errado. Ou que a gente não tem ninguém ao nosso lado. Eu entendo. Mas a melhor presença e a presença que nós precisamos preservar no nosso coração é saber que mesmo quando tudo dá errado, a presença do Senhor continua nos acobertando com tua graça. E eu quero orar pela tua vida. Se há mais alguém aqui neste lugar precisando refazer, realinhar com o Senhor, eu quero te convidar e eu quero orar por você. O Senhor vai restaurar a aliança e a intimidade que foi perdida. Eles dizem que quando estava no primeiro amor as coisas eram diferentes. Mas a verdade é que o primeiro amor nunca deveria sair de dentro dos nossos corações. Nós precisamos viver o primeiro amor dentro de nós todos os dias. Ansiar em ouvir a voz do Senhor pelo amanhecer. E ansiar falar com o Senhor Jesus quando nós vamos dormir. Nós precisamos ter prazer em falar com o amado de nossas almas. E eu quero te convidar aqui que eu quero orar pela sua vida. Não para que a promessa se cumpra, não. Eu quero orar para que a sua aliança com Deus seja restaurada. E quando esta aliança for restaurada, minha irmã, meu irmão, Ele anda contigo. João capítulo 14, Ele diz para nós, amigos de Deus, Ele diz que Ele iria ao Pai preparar uma morada para que onde Ele estiver, nós estarmos também. Oh, glória a Deus. Se há mais alguém, eu te convido aqui, ei, seja amigo de Deus. Seja amiga de Deus. Porque Ele quer ser seu amigo. Oh, aleluia. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. O Pai está te esperando aqui. Se não há mais ninguém, estenda suas mãos, igreja. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Na tua presença, Senhor, nós apresentamos essas vidas que aqui na frente se encontram, Senhor. Nesta noite eles reconheceram que precisam mais de Ti. Por isso, Espírito Santo, na tua presença eu te rendo graças, te rendo louvores, porque onde há um coração que é movido e ainda escuta a tua voz, é porque ainda dá jeito, ainda dá tempo, e ainda o Senhor quer restituir a aliança. Por isso, Espírito Santo, eu te louvo e também apresento a vida dos meus irmãos. Senhor, refaça, restitua, meu Pai querido, a intimidade de cada um. Se eles ainda não te conhecem, meu Pai querido, se revele a eles. Meu Pai querido, se eles ainda não se relacionam contigo, que a partir da noite deste dia, eles possam se envolver mais e conhecer o teu amor. Que o Senhor possa, ó Pai querido, fortalecer os corações, renovando, ó Pai querido, a aliança. E Pai querido, novamente trazendo para perto. Meu Pai, o véu do templo foi rasgado e hoje nós temos acesso ao Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por isso, Senhor, e pedimos a Ti, se revele a nós. Apresentamos, Senhor, a Tua igreja.
cuide dos nossos corações, preserve os nossos sentimentos. E em todo o tempo, Senhor Jesus, sê conosco em nossa caminhada, até que o Senhor venha. Que possamos preservar e amar a Tua palavra, assim como o Senhor nos amou. Assim eu entrego toda a amada igreja e a nossa vida em Suas mãos. Quem concorda diz: eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quantos foram abençoados com essa palavra? Glória a Deus. Eu quero conhecer quem são os amigos aqui que foram convidados e estão aqui pela primeira vez. Levanta a mão que eu quero te conhecer. Deus te abençoe. Levanta a mão aqui que eu quero conhecer. Deus abençoe em nome de Jesus. Os jovens aqui na frente, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Só, gente, ou tem mais? Ah lá, tem uma mãozinha lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam sempre bem-vindos, amém? Nós estamos felizes por poder celebrar o nome do Senhor Jesus neste lugar. O que eu acho maravilhoso é que Jesus, ele fica no monte, manda os discípulos irem, a tempestade vem, balança o barco deles. E o texto vai dizer que na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. A noite era dividida em 4 vigílias. A primeira de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 e a quarta vigília de 3 às 6. Na quarta, ele vem na última. E a noite inteira eles estão sendo açoitados. Deus deixa você perder as forças para ele vir te socorrer. Deus deixa sair do seu controle e você não tem mais expectativa. Aí ele fala assim: agora eu vou te alcançar. O Senhor está aqui nessa noite, Ele manda te dizer em nome de Jesus, Ele vem te socorrer nessa noite. E é na última vigília da noite, Ele vem nos socorrer. Você pode agradecer a Deus? Quando você perde as forças, não tem mais expectativa, o Senhor vem nos alcançar. Eu não sei como você chegou nesse culto, eu não sei como está a situação da sua vida, eu não sei como está o seu coração, mas a palavra diz que Jesus vem na quarta vigília da noite, andando sobre as águas. Aquilo que causava medo nos discípulos, aquilo que causava espanto nos discípulos, Jesus está por cima de todas essas coisas. Eu quero liberar isso no seu coração, aquilo que traz medo no seu coração, Jesus está por cima. Levante as suas mãos. Aleluia. Cante comigo. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver em ti, não troco nossa comunhão pelo prazer. Palácios, e como no deserto isso vai, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o que ele faz? Levante as suas mãos e diz: e te adorar é o que sustenta de pé. Não vou perder a guerra, se louvarei quem faz teu coração. Ele vem te socorrer, aleluia! Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai. O Senhor está cuidando de mim. Ele está cuidando de você. Cante isso. Eu não preciso transformar pedras em pães.
que no deserto tu estás. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer, palácios, riquezas. E como no deserto isso vai, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder e louvar em meio a ser. É mais que estratégia, e posso não, mas hoje sei que esse deserto vai. O Senhor está cuidando de mim. Fale para 2 ou 3 pessoas assim: Ele vem te socorrer, porque Ele cuida de você. Você pode agradecer a Jesus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem nos socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem te socorrer. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é digno, Ele é santo, Ele é fiel. Você pode estar passando no deserto, mas o Senhor vem te sustentar. Em nome de Jesus. Receba essa palavra da parte do Senhor em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, deixa eu dar uma notícia boa para você. Nós temos uma cantina ali preparada com muito carinho. Pão com linguiça, linguiça defumada, top. Fenômeno. Um pão com linguiça e um copo de refrigerante, apenas R$10. Tem um lugar especial para você sentar, conversar, ter comunhão, continuar cultuando. Pedir para esse amigo seu pagar para você. Eu acho que é obrigação de você que trouxe um amigo, pagar para ele. Olha aí para esse amigo e fala assim: é você. Amém? Então, em nome de Jesus, vai para a cantina, esteja ali em comunhão. Deus abençoe Vitória em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra em nossos corações. Irmãos, domingo pela manhã tem escola bíblica dominical. Domingo à noite, Santa Ceia do Senhor. Nós estaremos aqui louvando o nome do Senhor. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: está encerrado. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Todos os dias